Estamos de volta com Rotary Comunidade. Estamos de volta com o programa Rotary Comunidade e hoje tratando aqui do assunto do trânsito em Presidente Prudente com o seu secretário Luiz Abel Gomes Brondi. Secretário, naquele mesmo sentido da nossa conversa do primeiro bloco, me fica aqui até uma curiosidade. A proposta de um plano de desenvolvimento integrado, né, para a próxima gestão, onde se inclui também os assuntos viários. Prevejo que acabou aquela fase de cada secretário ficar no seu quadrado, né? Os pares se falam permanentemente através de reuniões sistematizadas, esses processos caminham dentro do ambiente público de uma maneira harmonizada, constante. Isso em Rotary, a gente chama isso de roda dentada, né? Que as coisas se imbricam, se sincronizam. Isso a gente observa também no serviço público? Com certeza. Somos uma administração aí criada pelo nosso prefeito, que envolve nas principais secretarias, nesse caso específico, pessoas técnicas. A maioria dos secretários são engenheiros, são pessoas que têm uma formação sobre isso bastante apurada, ou uma qualificação que se identifica com a sua secretaria. Bem delineada. Bem delineada. O processo, na prática, dentro da administração pública, funciona a partir da determinação do prefeito, daquilo que ele pensa, daquilo que ele tem como convicção, como objetivo realizar. Inicia-se o processo através, normalmente, da secretaria envolvida, na maior parte daquele objetivo, e essa secretaria, então, passa a discutir com as outras secretarias e também algumas vezes trazendo parceiros de fora, que muitas vezes têm potencial para isso, têm conteúdo para isso, como algumas universidades, no caso de alguns convênios que nós temos, muitas vezes, como no caso, por exemplo, de alguns processos de educação no trânsito que estão envolvidos no nosso trabalho, com algumas sociedades que se dispõem a isso, como o próprio Rotary, que é um parceiro muito então, os vários segmentos nosso, juntando esforços no sentido de dar conta de uma tarefa. Exatamente. Pode não fazer parte específica do processo formal. Diretamente. Mas é tirado, é consultado, é aberto a participação deles, claro. Isso é muito importante. É a gestão participativa. Exatamente. Isso, o prefeito Milton Carlos de Mello, ele é muito claro com relação a isso. É uma postura dele bastante responsável e aberta a esse tipo de situação. E depois, então, fecha-se, conclui-se esse trabalho com o envolvimento de todas as secretarias que possam realmente ter condição de observar alguma necessidade em prol do coletivo dentro da administração. Eu prevejo assim, se há um plano de desenvolvimento de um núcleo habitacional, logicamente, como o senhor mesmo citou um exemplo ainda há pouco, onde teremos lá a acomodação para 2.000 pessoas. Ou, digamos, em famílias. Logicamente haverá uma demanda de veículo maior. Então já é uma repercussão que vai respingar na Secretaria de Assuntos Viários. Se isso não for tratado no conjunto, logicamente a gente vai ter aí, quem sabe até um estrangulamento do desenvolvimento desses projetos em função de um desplanejamento, em função de um despreparo. É assim que funciona mesmo? É assim que funciona. Nesse caso específico, desse exemplo, você não tem só a questão do sistema viário, você tem o transporte público, por onde se volta. Exatamente, o transporte público para atender. A questão da segurança pública, você tem que prever vias de acesso facilitado para que a polícia possa chegar e sair com mais facilidade, interligações de escoamento. Você tem o atendimento de saúde, de ambulâncias, de situações emergenciais. E você tem hoje, num conceito muito mais responsável, o entendimento de que determinadas áreas precisam se desenvolver comercialmente, precisam oferecer toda a infraestrutura para aquela população, justamente para já cessear e minimizar a necessidade desse trajeto, desse bairro novo, dessa população nova, até um centro comercial que possa existir, que seja mais tradicional. Ele tem que ter isso tem que ser estimulado lá. Isso significa, em outras palavras, se eu pego um projeto de desenvolvimento habitacional na mão, eu tenho que vê-lo funcionando na sua dinâmica total e até com uma certa
Autonomia. Autonomia para a gente entender como que ele vai ser depois de montado. Exatamente. É muito difícil em assuntos viários sair do real para ir para o ideal, ou seja, sair do que nós temos hoje para chegar no que nós pretendemos, onde nós pretendemos chegar, quer dizer, naquele trânsito mais tranquilo, até considerando mesmo a educação, né, dos condutores, a questão de se resolver essa dificuldade que as pessoas têm de serem mais tolerantes no trânsito. Do real hoje para o ideal, falta muito aqui em Prudente. Eu vou fazer essa intervenção porque agora a gente vai chegar na época de fim de ano. Eu acho que o trânsito aperta um pouco mais, que todo condutor sente isso, né? E eu acho que o telespectador também tem essa preocupação de saber, haverá melhoras para isso, dentro do real para o ideal? Como que vocês veem isso? Para você sair, o que você imagina de ideal, que nós podemos imaginar de ideal, a nível de tráfego, de trânsito, seria uma situação de comodidade e segurança para cada indivíduo efetivo dentro no sistema viário, ou seja, para cada veículo, seja moto ou carro, e também para o pedestre no seu espaço de circulação. Também, bem lembrado esse pedestre. Pedestre, exatamente. Porque é bom lembrar ao pedestre que ele é responsável por boa parte dos acidentes que acontecem com ele mesmo. Sem dúvida. Não é sempre o motorista ou o veículo que é o infrator. É a corresponsabilidade dele. Exatamente. O que nós não temos é o domínio sobre esse aumento do volume de veículos numa área já pré-estabelecida. Entendi. Então, eu vejo da seguinte maneira, os trabalhos citados, que nós citamos no bloco anterior, nível de estudo, essa união, esse afinamento entre as secretarias, para que haja sempre um investimento ideal que consiga atender todas as áreas possíveis. Porque é uma equação difícil. É uma equação. Você consegue, dentro daquilo que você está vendo, e consegue estabelecer nortes, através de estudos e dados teóricos e técnicos, certo? Para poder caminhar numa direção que, estatisticamente, vamos ser mais claros, direcionou, apontou para aquele lado. A tendência do mercado, a tendência da evolução da educação, da saúde, da situação econômica, do desenvolvimento do país, e isso envolve outras áreas, área política, o que está se ouvindo a nível de mundo e tal. Ela é essa tendência. Então nós temos, é isso que foi determinado, que foi identificado, foi. Então nós temos que preparar, muitas vezes através de legislação própria do município, que é a forma de você conseguir garantir a condução que após correta, a sua gestão, as outras que virão vão continuar naquela linha, porque senão fica, volto a dizer, uma questão de trabalhos e ações de interesse político. Isso cada um corre para o lado que se interessa. Estratégico da secretaria. E quando corre para o lado que cada um interessa, não interessa normalmente ao coletivo. Entendi. Certo? Então, uma vez determinado, a obrigação e a importância e a preocupação nossa é estabelecer esse norte. Por isso esse trabalho integrado. Todos os esforços para se chegar mais próximo do ideal possível. Possível dentro da condição de estrutura administrativa, vigente, operacional, orçamentária, que a sua gestão possui, que a sua administração possui. Porque nós temos a responsabilidade sobre isso, principalmente sobre a questão orçamentária. Sem dúvida. O prefeito é cobrado disso, ele é fiscalizado. Eu costumo dizer isso, que é se movimentar dentro da camisa de força. Exatamente. Porque apesar de ser uma camisa de força apertada, mas algum movimento a gente tem que procurar dar para poder mostrar que a situação é viva, é constante e é necessária. É necessário. Agora, na prática, uma questão até mais educativa, a questão de trânsito envolve alguns pilares. Primeiro, a questão legal. Nós temos o Código de Trânsito que especifica e determina qual é a legislação que prevalece sobre a sua ação dentro do trânsito, sobre o espaço do sistema viário. Isso é determinado através de uma legislação, certo? Sim. Você tem a questão técnica, que é todo o trabalho de engenharia,
que é feito, todo o estudo que é feito para se abrir novas vias, para se investir em áreas de circulação funcional e intervenções, adequações, porque mudou a prioridade, mudou o conflito de um cruzamento para outro, então você tem que correr ali muitas vezes e atender emergencialmente, ou a curto prazo preparar o outro, que você sabe que vai sair um loteamento novo e todo esse fluxo vai cair num ponto, e esse ponto daqui 1 ano e meio vai ter um conflito, então você começa a preparar. Isso é a parte de engenharia, certo? Você tem a parte da ação, da fiscalização, do órgão fiscalizador, que infelizmente ela é muito necessária ainda, tá? Que é a questão da presença do órgão responsável para fiscalizar o trânsito. E vai ser durante muito tempo. Durante muito tempo, tá? E você tem a questão da educação no trânsito. Sim. Eu vou te interromper, porque eu gostaria de retomar justamente nesse ponto no próximo bloco, educação para o trânsito. Para você que está em casa, esperamos estar atendendo suas expectativas quando propusemos estar tratando aqui do assunto sobre o trânsito em Presidente Prudente. Faremos um rápido intervalo e voltaremos em seguida. Até já. Voltamos em instantes com Rotary Comunidade.